Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje com um convidado super especial. Vocês conhecem, vocês viram ele crescer, vocês viram ele ficar com os cabelos um pouco mais grisalhos, né? Viram ele sorrir, coisa que ele não fazia, né? Então, de qualquer forma, está aqui para a gente conversar hoje. O tema eu já vou dizer já, meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Oi, Jorge. Ó, tá vendo? Viu como ele sorri agora? 16 anos depois, ele é um homem sorriso hoje. Você sempre inventa uma, né? Vocês viram crescer, né? Essa é boa, né? Tem que ser. Só se foi na balança, né? Só se foi na balança. Então, a gente, 16 anos, a gente cresceu em 16 anos. Isso é verdade. Então tá aí. A gente cresce todo dia, todo momento, de uma forma ou outra. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Hiper. Opa! Hiper. Não, tudo está sempre magnífico, sabe? Então é isso que é bom. Vive a vida assim, todos os dias, todos os segundos, da maneira como ela precisa ser vivida, trabalhando incansavelmente. Como nós somos responsáveis por isso, né? Cabe a nós fazer a nossa vida boa, né? Ou tranquila, ou hiper, ou super. Exatamente. Então, muito bem. Bom, o tema que se apresentou hoje para nós conversarmos é... Cadê? Eu fico falando tanto aqui que eu acabo até vendo evoluir por obrigação. Quando apareceu esse tema aqui, eu vou ler, inclusive, a sinopse que eu fiz, que o pessoal recebeu por mala direta. Você nem me manda mais a sinopse, essa eu não li, né? Como que eu não mando a sinopse? Não, vou fazer a reclamação aqui ao vivo também. Não, pode fazer ao vivo, mas você sempre esteve na mala direta, como não? Ué. Nem bem mais, Grego. Então eu vou conferir, porque... Veja lá qual é o e-mail, nem tá vendo mais. Será que pode ser que estava no anterior? Isso é bom, mas a partir daqui a pouquinho, ao final... Hoje quem reclamou fui eu. Que bom, mas aqui a reclamação aceita. Aqui a gente vai ver isso aqui, porque, não sei, estranho, você sempre recebeu? Tá, deixa eu me achar aqui. Não, de verdade. Não, eu acredito em você, mas eu fico muito surpreso com essa informação, porque era para você estar recebendo. Deixa eu ver então aqui, tá. A sinopse é essa, mas não é bem assim dentro dessa sinopse. Eu tenho as perguntas aí para variar, né, seu Jorge? Para variar, né, seu Grego? É isso aí. Nossas escolhas não são determinadas por nossa vontade. Seu cérebro tomaria todas as decisões automaticamente sem passar pelo seu conhecimento. Nenhuma escolha é livre e consciente. Não existe livre-arbítrio. Peraí. Nossas decisões são programadas automaticamente a partir do que trazemos em nossa carga genética e das experiências de vida que tivemos. Quando uma questão chega à nossa consciência, ela já havia sido previamente decidida em uma parte da nossa mente a que não temos acesso. Quem afirma isso, Jorge, é o neurocientista e professor da Universidade de Califórnia, Michael Gazzaniga, autor do Who's in Charge? Quem está no comando? Ainda sem edição no Brasil. Depois de 60 anos de estudos, a principal tese de Gazzaniga é que o lado esquerdo do nosso cérebro é um grande contador de histórias. É ele que dá significado às nossas experiências, memórias e fragmentos de informação, e inclusive às nossas decisões. Mas não seria o responsável pelo ato de decidir propriamente. Essa função ficaria com o hemisfério direito, onde estão gravadas as informações genéticas e de vivências anteriores. É ali que o cérebro pegaria o atalho para fazer a escolha, baseado em padrões existentes. Quando interpretamos os fatos, acreditamos que fomos nós que pensamos ou que decidimos aquilo, quando de fato não fomos, ao menos em nível consciente. E aí, Jorge? Esse é um cientista falando isso aí. Não necessariamente ele pode estar, ele está certo ou não. Mas você sabe, é muito interessante e é muito louvável essas tentativas da ciência de compreender o que eles ainda não compreendem, né? E a gente tem que respeitar, né? E eu respeito muito a posição da ciência, mas em alguns casos, às vezes,
é ultrapassado aquele limite da própria comprovação da ciência e entra em um caminho onde os elementos que existem para comprovar esse processo, para explicar, para entender, para tornar sólido, inclusive o discurso, né, eles deveriam daí admitir a iniciação como única possibilidade, porque essa abordagem, assim, ela carece de fundamentação, porque está fora, inclusive, do funcionamento do conceito de manas, que é a mente, né? Então, a mente não funciona dessa maneira descrita, né? E não é que eu inventei, não é que é uma tônica da eubiose, da qual eu faço parte, né? Não, isso é uma coisa ancestral, isso vem do início da raça ária, isso vem do início do conhecimento védico. Então, sabe-se que a mecânica é diferente, então esse arrazoado ele não se aplica muito, e por isso que daí torna a coisa assim, joga a coisa em um campo onde, e ele afirma, segundo você leu, que nós não exercitamos a vontade, que a coisa ela é tomada sem interferência da vontade, a decisão é tomada. Isso acontece em um campo instintivo, mas daí você atribuir ao lado esquerdo só a questão das memórias e ao lado direito do cérebro as decisões... isso eu sei, que eu concordo que é difícil isso aí, né? Contraria completamente, e até porque daí, mesmo essa questão do lado esquerdo e do lado direito, quando a gente comenta assim, o lado esquerdo é o concreto, o lado direito é a abstração e tal, é mais para fins pedagógicos, sabe? Mais para fins de formação de uma ideia mental, para compreender, porque no universo mental, no universo astral, no universo vital, no universo da intuição, que são camadas de matéria, né, do próprio cosmos, não existe o time A, o time B, a esquerda e a direita, isso não existe, né? O que existe são graduações horizontais, por conta de densidade da matéria, onde os processos são interrelacionados com a camada superior ou não, né? E o que determina qual desses processos, qual dessas camadas vai interagir, vai interferir, vai gerar um movimento, vai gerar ação, né? Vai ser responsável por alguma coisa que eu venha a fazer no mundo físico, na minha vida regular, né? É o conceito de vontade. A vontade é que vai definir se eu vou agir por instinto, ou baseado na emoção, ou baseado na mente concreta, na razão abstrata, ou na intuição, mas não, essa estratificação, ela não existe, sabe? Deixa eu reler um trecho para te fazer uma pergunta aqui, que é bem inerente. Cadê? Quer ver? Deixa eu achar de novo aqui. Tá. Quando ele fala aqui que dá memórias, ele ele que dá significado às nossas experiências, memórias e fragmentos de informação, inclusive as nossas decisões, do cérebro, né? Que ele diz que isso aqui seria em função... Isso, essa função ficaria com o hemisfério direito, onde estão gravadas as informações genéticas e de vivências anteriores. Pois bem, é só isso aqui. Ele não teria querido dizer, por exemplo, a forma de expressão. Ele é um cientista, ele olha da forma dele. Ele não estaria fazendo referências às escandas e aos nidanas, vamos dizer. Mas também escanda e nidana não estão no lado direito do cérebro. Não, sim. Não tem nem isso, então, seria... Não procede. A informação não procede de forma nenhuma. E registro então. de vidas anteriores no lado direito, essas coisas assim não procedem, né? Isso não tem... A gente tem que respeitar, porque daí ele, enquanto cientista, para ele afirmar isso, ele deve ter uma linha filosófica qualquer que ele segue, né? Claro. Agora, essa linha filosófica que ele está seguindo, ela está um pouco afastada, né, do que é a linha tradicional da chamada Gupta Vidya, que é a ciência secreta, a tradição das idades, que ela se mantém íntegra, né? É uma só desde sempre, né? Então, destoa. Tá, antes de eu entrar na parte, tem uma parte polêmica que eu vou deixar mais para frente, essa é minha mesmo, mas foi bem falado aí, vamos aproveitar. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O hemisfério direito do cérebro é uma coisa física, tá aqui. Se eu abrir minha cabeça aqui, você vai ver o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O que que tem? O que que fica a informação? Eu preciso de todas essas informações que eu tenho
todas essas coisas de passado, de outras vidas, seja lá o que for, eu necessito dessa parte física para essas coisas se manifestarem. Vamos dizer, por que mandam desenvolver o lado esquerdo, esquecer do direito, quando a gente falou, e a gente já falou bastante sobre isso, até certo ponto, porque não dá para falar ainda tudo, a questão de linguagem de criação, uma série de coisas que a gente engana o hemisfério da razão para ir para... Né? Então, vamos posicionar um pouquinho o que eu tenho aqui dentro dessa cachola, o que pertence, o que faz, o que está na parte física realmente. Vamos estabelecer a questão dos hemisférios, direito e esquerdo. A pergunta, eu fiz uma enrolação, né? Mas acho que você captou o que eu quero perguntar, né? O princípio é muito simples. Quando a gente imagina hemisfério esquerdo e direito, a gente imagina aqueles dois, né? Duas metades ligadas pelo corpo caloso, né? Corpo caloso em fechamento neural, né? Que ele está pleno vapor até por volta de 7 anos, depois ele entra em processo de desuso quase, né? Assim, a ponto de ficar quase inativo, né? E o ponto caloso é o que faz com que a parte esquerda do cérebro converse com a parte direita. Só que a maneira correta de ver o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro não é um ao lado do outro, é assim, ó. É um embaixo, deixa eu fazer assim, é um embaixo do outro, né? Esquerdo, direito, né? Sim. Então, o esquerdo, ele é só a parte mais densa, que assim, ele é só a parte da mente universal que lida com as coisas mais densas. E o lado direito, ele é só a parte da mente universal que lida com as coisas mais abstratas. É que daí, no momento atual da evolução, o conceito de alma é o quê? É uma parte da mente entrelaçada com uma parte da emoção. Isso em você, em mim, qualquer ser humano, né? Hoje isso é dessa maneira, né? Sim. Por conta desse entrelaçamento entre essa parte mais densa do cérebro e o mundo das emoções, né? Então se cria esse conceito de alma, e alma separada da sua própria origem. Tanto é que o desafio, a caminhada, toda a epopeia, né, da evolução, a epopeia da iniciação, é a alma caminhando em busca de conversar, de compreender o próprio eu, né, o próprio espírito, né? Então, quando se conceitua a alma hoje, é o quê? Todas as coisas inerentes à razão mais densa, né, a razão concreta, entrelaçadas com a emoção. Tanto é que muito dificilmente você vai conseguir ter um pensamento se não tiver ligado a uma emoção qualquer, né? E a forma mais fácil de você pegar e armazenar um conhecimento é ligando uma emoção. Então, você vou decorar uma fórmula. Aí, para cada parte da fórmula, eu crio um mnemônico, né? Eu crio um nome, um cheiro, qualquer coisa assim, uma cor, e eu fazendo aquele entrelaçamento. Então, como a parte mais densa da mente, ela está, assim, completamente mesclada com a emoção, é natural que ocorra uma densificação, uma densidade, né? Uma densidade maior. E aí há quase como um isolamento provocado pela própria estado de consciência do ser humano atual, né? Entre os processos da razão e os processos da abstração, né? Então, e aí não é só assim que eu vou desenvolver e fazer com que a mente concreta se entrelace com a mente abstrata, para que daí então ocorra aquela unificação de Mahat, que é a mente universal, aquele discurso todo de todas as escolas, né? É óbvio, se alguma coisa ela está mais densa, mais para baixo, né? Mais concentrada, mais cristalizada, mais estratificada do que ela é naturalmente, né? Ela está entrelaçada a alguma coisa, ela tem uma âncora. A âncora são as emoções. Então, o primeiro processo para fazer com que a mente concreta se aproxime da abstração, para que você consiga ser quem você realmente é arrancar, ou sublimar, ou transformar, ou transmutar os grilhões que prendem o raciocínio às emoções. Porque hoje a maior parte do discernimento, né, ele emana das emoções. Então, eu vou agir emocionalmente, é a minha emoção que vai dizer o que eu faço, o que eu não faço, o que eu respondo, o que eu não respondo, o que eu penso, o que eu ouço, o que eu gosto, antipatia, antipatias, amores, dores, horrores. Então, o senhor, né, assim, hoje a humanidade ela tem 2 senhores absolutos, né?
O primeiro senhor absoluto é o Google, né? O Olimpo, né? E o segundo senhor absoluto é o mundo das emoções. Isso é que norteia a humanidade hoje, né? E com nuances de instinto. Então, ou se baseia nas emoções ou no instinto. E aí a mente concreta, entrelaçada nesse processo, a racionalidade, a pouca racionalidade, né? Ela fica sem voz. E o mundo abstrato, que estaria representado pelo lado direito do cérebro, né? Ele está pacientemente onde sempre esteve, à espera que alguém venha fazer contato. É como se fosse assim, tem dois países, né? Mente concreta entrelaçada com a emoção e o instinto, e a mente abstrata. E o país de baixo aqui, mente concreta, emoção e instinto, impede guerra há milênios contra, né, o país da mente abstrata, a pacificidade. Só que a pacificidade, a mente abstrata, ela nem sequer foi avisada que o outro está em guerra, ela não foi avisada, né? E como o outro não ataca, porque não existe o conceito de atacar, a mente concreta não ataca a mente abstrata, né? O que acontece é um disse-me-disse, uma fofoca assim, infernal, né? Onde então todo mundo na mente concreta, todo mundo no emocional, todo mundo no instintivo, quer dizer, todos os seres que ali existem, em conjunto, veem a mente abstrata como uma coisa inatingível, assim, aquela utopia, né? E quem dirige o mundo, quem dirige a humanidade é esse conglomerado, né? A racionalidade, emoção como senhora absoluta e instinto como o cavalo de batalha da emoção. Então, a mente concreta, do ponto de vista material, a mente, que ela é o conjunto mente concreta mais mente abstrata, ela é a âncora no mundo físico daquilo que tem o nome de manas, que é a mente, né? Então, esse conglomerado, e veja só assim, grego, quando você vai adquirir um conhecimento assim, hiperabstrato, vamos falar de um quinto universo, a gente está no quarto universo, vamos fazer de conta que já existisse um quinto universo, não é? Pode ser que exista, né? Então, quando a gente vai falar de um quinto universo, para a mente concreta é uma coisa inexistente. É uma coisa inexistente. Faz parte da rotina da mente abstrata. Essa separação de até onde eu chego é que então implica, por questões pedagógicas, a gente diz assim, não, o lado esquerdo é o lado concreto, e aí ali que estão guardadas as memórias, mas a mente ela é uma coisa só. O que acontece é que na própria mente do ser humano, eu não tenho código de linguagem, sabe? Você tem dois, assim, entes especializadíssimos formando a tua mente, só que você não criou, só que cada um fala um idioma, né? E você não criou um protocolo, não tem uma app, não tem uma interface entre um e outro, é isso que a gente vive hoje. Interessante, ó, tá vindo uma... Você disse, quando a pessoa passa para o outro plano, né, desse para o outro, a gente é exatamente igual o que a gente é como estado físico, perfeito. Hoje, então, levamos todas as informações, vamos chamar do lado de lá, como a gente fala, né? Contumazmente fala. Então, supõe-se que é outro estado físico, né? O lado espiritual não deixa de ser um estado físico mais sublimado, né? Ele leva todas as informações para lá. E eu vou aproveitar aqui também... Já estão lá, né, Grego? Exato. Tudo bem. Assim, o lado espiritual não é como se fosse outro estado físico. É um outro estado físico, porque o espírito é matéria. O que mais acontece sutilizada. O que a gente chama de lado de lá, na verdade, é lado de dentro, né? Porque o físico, né, o astral está dentro do físico, então quanto mais sutil, mais dentro está. Então, o que é a morte? A morte é você continuar a vida dentro daquilo que você era antes, só que daí deixa lá o corpo físico de lado e continua exatamente como era. Então, não muda um átomo. Não muda um átomo. Só quero que a gente hoje deixe bem claro essa questão de onde estão as informações, e depois ainda vem mais para frente a grande questão. Um dos meus entrevistados ao longo desses anos aqui, um neurologista famosíssimo, ele disse uma coisa interessante. Um dos pacientes dele tinha sofrido um acidente e começou a desenvolver uma capacidade fantástica de criação. Desenhos maravilhosos,
coisas fantásticas. Só que ele precisou ser submetido a uma cirurgia neurológica para poder reparar os danos que esse acidente lhe gerou. Então, infelizmente, disse que logo após... Inibiu, lógico. Desapareceu o dom do moço? Do coisa. Por que isso? Onde estava esse dom? Por que ele vem e vai embora por causa de um dano físico, vamos dizer? Não, aí a gente sempre tem que ver pelo lado contrário, né? Perfeito, então vamos lá. Não é que desapareceu, é que está onde sempre esteve. A pessoa sempre teve essa capacidade, a pessoa sempre foi aquilo. Só que ela não optou por um caminho que a levasse a desenvolver aquelas potencialidades. Ela sofreu um acidente, né? Não importa qual o tipo. E aí, assim, muitos... esse assunto eu não vou discorrer, mas muitos... deixa eu colocar de uma maneira para não... assim, a cópia que cada um de nós tem no astral, no vital, no astral, no mental, ela é muito parecida com a cópia física. Então, o nosso corpo astral, nosso corpo mental, ele é muito parecido com o corpo físico. Muito parecido, mas não igual. Então, tem órgãos que já não têm mais função no futuro imediato. Então, eles não estão na nossa própria cópia. Tem lógica. Né? E tem órgãos que estão. E quando existem esses órgãos em cópia, e acontece um processo qualquer no plano físico, né, aí a vida ela é suprida pela cópia. Então, às vezes, você perde um órgão, você tira um órgão por um problema qualquer, né, e a vida ela continua sendo suprida a função ela é suprida pela cópia. Né? Então, no caso de um acidente e esse surgimento de características assim, até então assim, inesperadas para aquela pessoa, é como quando você tem a pessoa tem um acidente vascular, né, no miocárdio, né? Aí se faz uma pontezinha para que a irrigação chegue e a vida continue fluindo, né? Sim. Sim. E esse processo pode acontecer de maneira automática. Então, quando acontece uma coisa física qualquer, daí a própria vida se engendra e aquele canalzinho de revascularização vital, astral, mental, né, ele acende uma área até então não utilizada, mas que existia na própria pessoa, porque não existe isso de, eu caí e acordei com um dom, Deus me deu. Esse própria pessoa, Jorge, é isso, porque tem gente que bate a cabeça, abre fenômenos paranormais, uma série de coisas. Mas é isso, onde é que estão essas coisas todas inerentes a nós, como você acabou de dizer, as coisas que nós temos, mas elas não se desenvolvem por N razões, que não cabe aqui a gente citar. Mas, então, onde estão essas coisas? É que, assim, a resposta é muito simples, é que o universo não é que ele não existe, essas coisas no universo. As coisas existem, só que nós não vemos. E nós não vemos não porque nós não temos os olhos todos, em todos os planos. Nós temos todos os olhos em todos os planos, nós só não sabemos ver. Tá? Então, os mistérios, né, eles não continuam sendo mudos. Né? Os mistérios falam o tempo inteiro porque eles querem ser desvelados. Nós é que continuamos surdos. Tá? A iniciação é um tratamento para a surdez, a iniciação é um tratamento para a cegueira, a iniciação é um tratamento para a ignorância. A iniciação nos permite, nos ensina, nos possibilita ver o que já existe. Né? Então, essas potencialidades no ser humano, elas já existem. Não tem como. Porque fosse assim, eu ia correndo e dar com a cabeça no muro, porque eu sei que quando eu acordasse depois de 3 dias, eu ia ser melhor que o Einstein. Porque toda cabeçada vai transformar em gênio. Não, a cabeçada vai fazer o seguinte, pode ser que seja necessário uma contenção ou criar um atalho vitalizador, né? E aí desperte uma potencialidade que já existia em você, mas você, por questões de livre-arbítrio, de vida, de karma, de tendência positiva, negativa, ou de ignorância, ou o que seja, ou de não escolher o caminho de iniciação adequado, você não chegou a olhar para aquela direção, e aquilo nasce e morre com você. Tá? Então, é porque não tem isso assim,
Puxa, a pessoa caiu e aí quando ela acordou, Deus deu um dom para ela. Deus não dá dons, Deus não dá nada, né? E Deus não tira nada, e Deus não cobra nada. Deus diz assim, equilibrem-se. Então, tudo que eu tenho, eu construí para mim ao longo de todas as outras existências, tanto de bom quanto de ruim. Tudo que eu vou fazer, como é que vai ser o meu futuro? O meu futuro, na próxima existência, na outra, vai ser aquilo que eu estou construindo hoje. Estou semeando o cacto hoje, e daí amanhã eu vou chorar porque eu não estou colhendo pêssego? Não, a mesma coisa. Então, qualquer coisa que venha acontecer... Agora, é diferente assim, ele teve um acidente ou tomou alguma coisa e aí passou a ver coisas paranormais, né? Para é além, né? Normal. O que é considerado paranormal é só aquilo que é além do normal. Só que é o seguinte, a nossa normalidade é um jardim de infância, com todo respeito às crianças do jardim de infância, né? Porque o nosso conceito de normalidade é um mar de ignorância. Então, a paranormalidade, grande coisa. Aí, eu vou ver alguma coisa no astral, grande coisa. Que porcaria é essa? O que adianta isso? Né? Porque você vai ver aquela camada mais baixa no astral, se você tivesse se alfabetizado quando vista iniciação, você estaria 1 bilhão de quilômetros acima desse negócio. Então, às vezes, tomei um troço e aí tive uma experiência paranormal. Não, você tomou alguma coisa que temporariamente rompe o liame que protege, né, a vigília, né, do astral, e aí, então você, em estado de vigília, em estado consciente, você vê aquilo que não deveria ver, porque não tem sentido e não vai contribuir em nada para a tua vida. Entende? Então tem que ter muito cuidado nessa conceituação, né, de paranormal, e eu tomei isso, tomei aquilo, fiz isso, fiz aquilo e tal, essas coisas assim, porque isso é bobagem, isso aí, assim, até vou reclassificar, né, não dá para dizer que é coisa de jardim de infância, porque jardim de infância tem aquele enlevo, tem aquela beleza, aquela pureza, timo funcionando a 1000%, e aquele aprendizado, o mundo humano e divino ainda misturado, tá? Nesse caso não, então nesse caso não dá nem para chamar de jardim de infância, porque são só adultos se comportando como não deveria se comportar, buscando o céu no inferno de si mesmo. E aí fala assim, nossa, Deus, Buda, Jesus, Maomé, né, o cacique, o xamã, não sei o que e tal, porque eu vi uma nave, porque veio e tal, e na verdade o que é? São só os esquecidos, né? São só os resíduos astrais que tomam a forma que a gente deseja que tenham, para atender assim, aquilo que nos satisfaz. E aí eu venho assim, puxa vida, tomei lá 50 mil litros, né, da substância e vi Buda. Não, você tomou 50 mil litros de substância, você deu um choque de tal maneira no teu organismo que temporariamente rompeu o que protege, né, o teu mental concreto do astral, e você passou a ver as coisas mais densas do astral, né, e que vão se modelar de acordo com o teu desejo. Então, você desejava ver Buda, encheu a cabeça, né, de aguardente vencido, né? Bebeu coisa estragada, e aí viu o Buda e acordou e disse que você é a encarnação de Buda e vai fundar uma seita, né? E aí vai atrair outros tão doidos quanto, por quê? Porque são doidos que também desejam ver Buda. Como eu tomei, né, o negócio estragado e vi Buda, todo mundo vai me seguir, e fica um bando de cego correndo para lugar nenhum, com todo respeito àqueles que daí por karma estão lidando com a questão da deficiência visual, né? Bom, isso tudo talvez seja... Veja que é uma fala dura, né? Mas é necessário, porque em algum momento claro. A gente tem que crescer, né? Em algum momento a gente tem que crescer, né? O objetivo não é agradar ninguém, é passar o ponto de vista e pronto. Não agradar e não ofender, mas às vezes Exato. O que é necessário tem que ser dito, né? Então, mas isso tudo, agora que caminhos que a gente anda, né? O título que se apresentou, né? Evoluir por obrigação. Por quê? Depois falei, vamos ver o que é esse evoluir por obrigação. Nós estamos aqui, todos falam, todos dizem, escrevem tudo isso aqui, evoluir. Temos que evoluir. Evoluir, fala-se evolução, evolução, cada um interpreta da sua forma, cada um evolui de uma forma, tem a sua interpretação. A questão é a seguinte... Essa que é o conflito de muita gente, talvez um dos maiores conflitos da humanidade, digamos assim,
eu ouso dizer isso. Primeiro, por que eu estou aqui? Primeiro, por que eu estou aqui? Para eu saber evolução, por que eu estou aqui nesse estágio hoje, nesse século, nessa dimensão, nesse ciclo, sei lá como a gente fala, eu pedi para estar aqui, eu pedi para ser criado, eu pedi para entrar nesse jogo, nessa coisa toda. Então, esse é um grande questionamento. Nós não fomos. Alguém nos criou, alguma coisa nos criou, alguma inteligência nos criou. Mas essa inteligência, que é o começo da nossa conversa, daquele trecho ali também que foi lido como mala direta, ninguém me perguntou, feriram o que teriam do meu livre-arbítrio? Cara, eu vou te criar, mas como você vai ser criado, você tem que ter liberdade de escolha. Então, me concederam um negócio que eu não tenho. Nós já abordamos esse tema aqui, e cada vez aparecem outras oportunidades a gente estender esse entendimento, essa coisa. Então, o conflito é grande porque tem muita gente que tira a sua própria vida, faz uma série de coisas porque não vê sentido para a sua vida, não sabe por que está aqui, ninguém disse para ela por que está aqui, ninguém consultou ela para estar aqui. Só fazer um parênteses, né? Essa é a pior e a única opção que jamais deverá ser considerada, né? Tirar a própria vida. Não, isso bem, é o pior dos piores, não existe, não importa. Não mas, Jorge, quem sabe é aquele que está sentindo aquilo para poder fazer. Eu sei, mas então nos cabe fazer o alerta, né? Não claro, por isso que estamos aqui conversando sobre isso. Então, Jorge... É a única opção que não Por que nós estamos aqui? Não pode. Por que nós estamos aqui? Você pediu para estar aqui? Não, você não pediu para estar aqui. Eu pedi, eu vim para trabalhar. Não, agora sim, pode ser que você tenha vindo. Você gostou da coisa, gostou das outras vidas, tal, tomou uma certa consciência e tudo bem. Mas e o começo aí? Quando fizeram o Jorge, quando fizeram a sua mônada, vamos chamar assim, quando quebraram a mônada, dividiram a mônada e você ficou um pedacinho ali. Mas ninguém perguntou para você. Essa que é a grande questão. Por isso que eu digo, apareceu o tema evoluir por obrigação. Eu tenho que evoluir por obrigação. Eu acho muito importante conversar sobre isso. Então, assim, primeiro tem a questão do evoluir, né? Que evoluir é a ação ou o efeito de dar voltas fora de si mesmo. Então, evoluir, em princípio, não significa nada, né? Sabe assim, tem aqueles aviãozinhos que daí ele tem um pino no meio, daí tem um cabo, e tá o aviãozinho pendurado, você liga, ele fica naquele negócio ali dando volta, né? Aquilo é evoluir. Agora, aquilo tem sentido? Não. Vai para algum lugar? Não. Qual é que é a razão da coisa em si? Nenhuma. Né? A única coisa é a diversão em ver aquilo andar para lugar nenhum. Então, há que se ter muito cuidado com um falso conceito de evolução, porque pode estar só dando uma sensação muito alegre de, puxa, eu estou evoluindo, puxa, eu estou adquirindo conhecimento, puxa, eu estou nessa prática, puxa, eu estou nessa religião, nessa escola, nessa seita, eu tomo isso, eu tomo aquilo, eu faço isso, eu viajo e tal, vou, né? Essas coisas todas, essa parafernália toda esotérica que existe hoje no Ocidente, né? E, na verdade, não está indo para lugar nenhum. É só diversão, não é evolução. Evoluir, assim, é o ex, né? E do latim ex, que é o para fora, e o volvere, que é dar voltas, né? Mas aí tem uma coisa muito interessante, que o ex, né? Ele vem do PIE, do proto-indo-europeu. O proto-indo-europeu é aquele primeiro idioma que foi o troncal, né? Todos se derivaram, todos, sim, do hieroglifo ao grego, todo mundo se derivou dali, né? Então, o ex vem do proto-indo-europeu, egs, que é o EGHS, e o egs é o fora de, e veja, egs alguma dessas vertentes, né, do idioma, designa um ovo, né, e aí isso nos remete à Lemúria, não é o objeto, você sabe o que eu estou falando, não é o objeto da nossa conversa, mas veja que daí o ex, né, que é o ovo, que é o fora dele, nos remete à Lemúria, que é um primeiro ponto, é uma primeira evolução. Você deixa de ser uno para daí você se reproduzir daquela maneira, aquelas coisas todas, né, que não é só a gente conversar.
Então, a evolução correta é aquela que faz com que, então, você saia, né, do mundo onde você está, né, e o dar voltas é porque daí você vai subir, né, em espiral na matéria, do denso em direção ao abstrato, né? Mas aí quem é que vai subir do denso em direção ao abstrato? Mas eu já não sou o abstrato? Claro que sim, só que quem fala em evolução é a matéria. A matéria deseja evoluir para que ela chegue a compreender quem ela é, qual que é a origem dela, que são as tuas perguntas. Por quê? De onde? Para quê? Quando? De quem? Até quando? Isso é evolução. Isso é evolução. E estas são perguntas que têm respostas individuais. Para cada um de nós, a evolução tem as respostas exatas. Por quê? Porque cada um de nós tem um caminho completamente distinto. Então, só dizer assim, eu estou praticando, faço parte da ordem de adoração às pedras azuis. Tá, beleza, é divertido, super. A gente se reúne sempre ao meio-dia, das quintas-feiras, né, dos dias ímpares, dos anos pares, dos milênios, não sei o que e tal, e faz um ritual em torno da pedra. Você diz, ótimo, maravilhoso, parabéns, super divertido. Depois sai de lá, todo mundo toma uma cerveja, toma uma água mineral com gás, né? Mas do ponto de vista, sério, né? Assim, profissional, né? Profissional no sentido de evolução, assim, cósmico, né? Assim, realmente o que aconteceu? O que está acontecendo nisso que você está fazendo? Como que você está evoluindo? Nada. Então faz o seguinte, meu filho, meu irmão espiritual, ao invés de você ir para esse lugar, se deslocar, esperar loucamente os anos pares, dos milênios ímpares, ou sei lá o que seja, para ir lá fazer o teu ritual, senta e leia um parágrafo e pensa a respeito, ou não leia, pense sobre você mesmo, tente silenciar a mente, ou então, pelo menos assim, experiencie você ficar parado e sem pensar em nada, sem pensar nem em boleto, nem no que você quer de presente, nem no que você quer dar de presente, nem no carro que você quer comprar, nem no vizinho que você odeia. Esquece essa coisa toda, sente em silêncio e tente pelo menos conversar do mais rudimentar. Aprenda a ouvir o teu coração batendo. É muito melhor aprendizado e significa muito mais evolução do que você ir por um caminho destrambelhado desse. Aí vem aquela questão que falou assim, a tendência, né? As tendências positivas e negativas, ótimo, ótimo. Né? Só que a tendência, o nome já diz, tendência. Né? Como dizia o Mário Rosteluna, los astros inclinam, pero no obligam, que assim, é uma tendência, não é uma obrigação. Né? E também na fala inicial foi falado sobre determinismo, né? E livre-arbítrio. Livre-arbítrio sempre vai existir, sempre vai existir. A única forma de não existir o livre-arbítrio é quando imperar o determinismo. Então a pessoa, ela sempre vai decidir, e ela nunca vai poder culpar A ou B por ela ter decidido, porque A ou B dão elementos externos. Ela vai fazer cópia desses elementos externos, fazer uma cópia na própria alma, e daí dentro do Manuel Tessio Fares, pesado, medido e contado, então ela vai e ela decide. O livre-arbítrio é divino, é cósmico, e no momento, né, ele é atribuído somente a uma categoria evolucional, que são os seres humanos. Então, todos têm livre-arbítrio. E não dá para dizer, ele decidiu porque não conhecia. Conhecia. É que a profundidade do conhecimento é que vai mudar. Ele decidiu baseado no instinto, mas decidiu. Decidiu baseado na emoção, mas decidiu. Decidiu baseado só no conhecimento racional concreto, mas decidiu. A intuição funcionou e ele decidiu adequadamente, mas decidiu. A única maneira do livre-arbítrio cessar é se entrar o determinismo. E o determinismo aí é catastrófico, tanto para o indivíduo quanto para a humanidade. Entende? Então, o mais importante que buscar loucamente, né, evoluir, né, é parar e pensar, mas eu quero, conforme você bem diz, mas eu quero evoluir para quê? O que eu estou fazendo aqui? É isso aí. Não é? E aí essa pergunta, ela só começa a ser respondida quando o que não for respondido com eu quero, eu desejo, eu tenho, eu vou querer,
é meu, é nosso, é seu, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu. Quando acaba esse negócio de atender, né, os anseios, aspirações, os desejos, os medos, os horrores, os amores, desamores, empatias, antipatias, sabe, repulsão, atração, quando acaba essa festa humana toda, por trás desse véu está a possibilidade de você, então, realmente começar um trabalho de evolução. Quando a gente diz assim, eu vou evoluir por obrigação, o obrigação, que é o ob, né, que é a oposição, e o ligare, ele é a ação, o efeito, a ação, o efeito de cumprir algo que você deva ou tenha prometido. Né? Aí a única maior obrigação que existe nesse universo é o que você deva e tenha prometido a você mesmo. Mas veja só, vamos pensar com a cabecinha de quarto sistema, que é a minha, vamos dizer. Né? Tá aí. Eu tô aqui porque escolhi tal, e vai chegar o dia do meu vencimento. Eu vou chegar para lá e vou ficar mais um tempo e vou voltar para cá ou para lá, para sei lá para onde. Então, mas sabe, esse entendimento que precisa ter. Eu não tenho o direito, vamos dizer, ou desconheço, mas, por exemplo, eu não estou a fim de participar dessa história. Estou a fim de entrar nesse negócio de evolução, essas coisas aqui. Estou nem aí. Ninguém me perguntou. Ninguém me perguntou. Isso é um direito inalienável. É como é no direito mesmo. Né? Então tem o Alex, o Ius e o Mors, os 3 tipos de direito, né? O divino dos costumes escrito pelos humanos, né? Mas então o direito de você não fazer nada, o direito de você não evoluir, ou o direito de você tentar fazer o bem, ou de você fazer o mal, consciente ou inconsciente, todos são direitos inalienáveis, mas daí isso responde à pergunta inicial tua de por que eu estou aqui. Eu estou aqui e aí só existem 2 possibilidades para eu estar aqui. Ou eu já não devo nada para ninguém e eu vim para trabalhar para a humanidade, ou eu vim porque eu tenho que buscar o equilíbrio baseado no desequilíbrio que eu mesmo provoquei. Então, por que você está aqui? Você está aqui para equilibrar o que já tenha feito. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para desequilibrar o que eu já tenha feito. Por que você está aqui? Você está aqui para trabalhar e ajudar o mundo porque não precisa mais vir. Por que eu estou aqui? Pode ser que sim, pode ser que não. Do jeito que nós estamos abordando o tema, não poder-se-ia pensar que nós estamos repetindo com outras palavras a historinha, me perdoem, eu tenho liberdade de opinião, a historinha do pecado original, do Adão e Eva. Não, é diferente. Porque, por que, assim, que é diferente, por favor? É diferente porque, assim, quando você diz assim, pecado original, então todos os seres são pecadores, claro, e Deus está punindo, e por sei isso de nada e sou pecador, cara. Deus te obriga a, não é? E assim, pecaram por você, e aí você está vindo para resgatar coisa que você nem sabe de quem que foi. Isso aí. Desculpa também quem acredita nisso, mas esquece. Né? Isso seria assim, a maior prova de um Deus injusto e vingador, que ele vai e pega a culpa de alguns e dá para quem não tem. Isso inexiste no universo. Inexiste no universo. Inexiste na matéria. Inexiste na evolução. Né? O próprio conceito de culpa inexiste. O que a gente tem que fazer é, no lugar de culpa, no lugar de pecado, no lugar de qualquer coisa, colocar a palavra equilíbrio. O que existe no universo, em todos os universos, em todos os níveis de consciência, em todos os níveis de matéria, é uma busca pelo equilíbrio perfeito das coisas. Né? E só quem pode buscar o próprio equilíbrio é o próprio que o desequilibrou. Então, por que eu estou aqui? Porque eu estou em busca de equilíbrio. Mas por que você está em busca de equilíbrio? Porque eu causei desequilíbrio a mim mesmo. Mas e como é que você sabe disso? A prova é que eu estou aqui. E é culpa de alguém? Não. Deus te puniu? Não. Eu que fiz o desequilíbrio e você nasceu para resolver a minha parte? Não. Não. Sabe? Então, isso que é importante a gente ter em mente. É que sempre o meu hoje, ele continua exatamente de onde terminou o meu ontem. Sempre o meu amanhã começa exatamente de onde terminou o meu hoje. Então, como é que está sendo a minha vida hoje? Então, a gente pensa assim, eu queria saber minhas vidas passadas. É muito simples.
Veja como é que está a tua vida hoje. Você sabe exatamente o que você pensou, desejou, não quis, amou, odiou, antipatizou, empatizou, teve repulsa, teve atração. Tudo que você desejou é tua vida hoje. E aquilo que você desejou muito, odiou muito, amou muito, hoje para você são tendências. Trabalhei a vida inteira na existência passada para tentar ajudar a humanidade e tal. Então eu nasço com aquela aspiração, com aquele anelo, com aquele desejo, com aquela vontade de ainda tentar construir um mundo melhor. Mas você está tentando construir, então você não conseguiu? Não, senão não precisa ter vindo. Né? E aí, assim, amei, me frustrei, me arrependi e tal, sofri, chorei e tal, a vida completamente passional. O que eu vou fazer hoje? Eu vou tentar, numa busca por equilíbrio, né, ter experiências que me deem tudo aquilo que eu tive em excesso ou que eu não tive em excesso. E aí, também, se me permitem daí, lançar para vocês como é que é, um enigma, essa questão do que eu tive em excesso e do que eu não tive em excesso e desejei em excesso, é que norteia, inclusive, as nossas opções por gênero. Né? Assim, então, se eu nasço homem, se eu nasço mulher, e as minhas aspirações, meus desejos, minhas atrações, tudo isso está norteado nessa balança. Isso é um enigma da criação, sabe? Mas então, ninguém vai colher uma pedra que alguém tenha deixado cair. Eu deixei cair enquanto eu estava correndo loucamente na outra existência, ou outras, importa o que seja, pacientemente eu vou ter que compreender, eu vou ter que pacientemente desacelerar, eu vou ter que dobrar o meu joelhinho e colocar na terra, né, e catar a pedra, né, e aí o que eu faço com essa pedra? Não repita, não jogue de novo, coloca aí em cima e vai em frente. Mas lá na frente você vai ver o quê? Mas para que eu vou usar essa pedra? Pode ser que chegue na frente, você tenha a oportunidade de contribuir para construir uma ponte, é uma pedra útil. Uma pedra jogada no caminho machuca, uma pedra construída numa ponte ou uma casa protege. A forma como eu trato essa pedra é que determina o que eu faço em seguida. Se ela ficou no caminho, eu vou bem juntar. Se ela ficou na casa, na próxima vez eu tenho onde me abrigar. É sempre assim, velho. É interessante, sabe? Porque você está falando aí. Eu entendo perfeitamente. Entender é uma história, aceitar é outra, né? Porque lógico, é um processo. Até porque quem não aceita, às vezes, esses aspectos da verdade em cada um de nós, né? É aquele aspecto da ignorância em cada um de nós que vai desaparecer, claro, caso aceite a verdade, ou caso aceite esse novo aspecto, né? Tem coisas aí que eu falava na vida assim, não adianta, você pode me falar 1 milhão de vezes, eu não vou aceitar. Mas quando eu cheguei a um entendimento, eu passei a aceitar aquilo que eu recusei 1 milhão de vezes. É interessante. É porque a diretiva básica de qualquer ente cósmico é manter-se vivo no plano no qual ele foi engendrado. Por quê? Porque é a oportunidade que ele tem de evoluir. Né? Então, no plano das emoções, todas elas, não importa o ódio mais profundo, né, o amor mais fraterno, ele quer se manter vivo, né? E se ele for ameaçado, ele vai reagir. Quando ele não tem força para reagir sozinho, ele se entrelaça com o entorno imediato e gera uma ação, gera uma palavra, gera um pensamento, gera uma emoção. Para quê? Para ser alimentado e se perpetuar. As pessoas que você estava falando, às vezes as ideias vêm, você fica falando, puxa, felizes são aquelas pessoas. Aqueles que não têm questionamento, aqueles que têm muitos questionamentos e não conseguem as respostas, às vezes buscam fugas, né? Diversas coisas. Algumas pessoas adquirem o que a gente chama de doenças, né? Tipo, uma que é seríssima, gravíssima em termos de você vai vendo que a pessoa se deteriorando, que é o mal de Alzheimer, né? O mal de Alzheimer é um esquecimento, mas ao mesmo tempo, veja só, pode parecer um besteira que eu vou falar, é uma alegria, porque a pessoa, ela começa a não ter mais noção de nada, não esquenta a cabeça com nada, não se preocupa com resposta nenhuma, entendeu? E aí um dia acaba, desliga a chamazinha e acabou. Não, eu compartilho desse aspecto e com um adicional ainda muito interessante.
Mas daí antes eu queria comentar outra coisa que você falou, mas Vamos só que lá, agora fica à esqueci vontade. daqui a pouquinho. Não, daqui a pouquinho daí aparece. Volta, tá. Com relação a esquecer, você pergunta assim, Jorge, onde é que está tal coisa? Eu falo assim, putz, esqueci. Né? E aí eu estou conversando contigo, você, todo mundo faz assim, e você disparou um processo de busca. Sim. Disparou um processo de busca, você está conversando, não, mas aquilo que você perguntou não saiu da minha cabeça, eu ainda estou tentando me lembrar, veja só, tentando me lembrar. É que o esquecimento não é que a coisa sumiu, isso que é a coisa muito interessante, porque uma vez que você engendra uma memória ou engendra uma emoção, ela é criada fisicamente e ela não vai desaparecer por magia, ela precisa ser sublimada. A única forma de um ente criado desaparecer é pela sublimação, pela transformação em algo superior. Então eu criei uma memória, eu sei onde está a caneta, né? E você pergunta, onde é que está a caneta? Assim, puxa, onde é que eu deixei a caneta? Onde é que eu deixei a caneta? E a gente começa a conversar. Tempo, futebol, vamos supor, né? Vamos conversar sobre o tempo, futebol, novela e tal, fofocar da vida alheia e tal, essa coisa assim, né? E aí, puxa vida, mas por que você parou de pensar? Não, lembrei. O esquecimento não é que eu deixei de saber onde estava, é que o liame para aquele local onde está guardada a memória da coisa em si, eu perdi temporariamente. É como assim, eu tenho uma trilha na floresta, que é eu lembrar onde está a coisa. E eu vou e volto todo dia, vou e volto todo dia, então tem aquele caminho. Eu vou automaticamente, digo, onde é que está a caneta? Está aqui. Aí daqui a onde é que está a caneta? Está aqui. Aí você pergunta, daqui a uma semana, onde é que está aquela caneta? Eu não faço a mínima ideia, mas eu vou pensar. É porque quando você não anda mentalmente, e por isso que exercitar a mente é isso, porque quando você não anda mentalmente em determinadas direções, naquela floresta, né, que é a mente, aí o mato toma conta, aí onde é que está a caneta? Você vai para aquela direção, puxa, mas só tem árvore nesse negócio, como é que eu vou saber qual é que é a trilha? E a caneta está escondida atrás daquele lugar que eu perdi. E aí isso nos mostra o seguinte, é que quanto mais, isso que é uma coisa muito interessante com relação a essa questão que você citou antes, que eu não vou falar o nome, né, que é a perda da memória, as coisas assim, né, que assim, que quanto mais elástica você faz a vida, a mente, então assim, você aprende, você ensina a tua mente, não ela guardar o caminho até na caneta, né, o desejo pelo chocolate, né, o caminho para o trabalho, o nome dos teus filhos, o nome dos teus amigos, o livro que você gosta de ler. Não, vamos pegar e vamos fazer o seguinte, vamos acostumar a mente, né, a ela traçar liames cada vez mais infinitos. Então, ó, mente, vamos pensar sobre o quinto universo. Eu traço um fio lá nos confins da matéria, né? E aí trago aquela imagem, né? E aquilo fica na minha mente. Então a minha mente está espalhada pelo universo. E aí esse aprendizado elétrico, né? Da matéria mental funde de tal maneira esses mundos na minha cabeça, né? Que esses liames finíssimos, infraatômicos, que me ligam a esse conhecimento abstrato, me ligam à iniciação profunda, verdadeira, real, a obra, né? Ela torna a minha cabeça tão rarefeita que as coisas mundanas, né? Elas são tão profundas os sulcos, como se ao invés de eu ter passado pela floresta para daí lembrar onde é que está a caneta, eu tivesse passado com um trator e aberto um sulco de 50 metros de profundidade que jamais vai se fechar. Então, eu nunca vou esquecer das coisas mais densas, por quê? Porque minha mente está acostumada a andar por caminhos tão sublimes quanto a matéria permite nos confins do universo manifestado. Eu jamais vou esquecer de alguma coisa. Eu jamais vou perder a inteligência elétrica. Eu jamais vou ter uma desestruturação elétrica que afete, né, o meu sistema neurovegetativo. Esse é o caminho para curar isso daí. Chama-se iniciação. Olha. Bom. Só que daí assim, não adianta assim, eu vou participar de um concurso de beber cerveja daqui a 5 minutos. Então, vou fazer o seguinte, eu vou treinar. Eu tomo 10 litros de cerveja agora, opa, eu estou treinado, estou bom para competir porque eu tomei 10 litros. Só que a competição começa e eu estou explodindo de cerveja. Então,
tem uma questão chamada tempo nesse caso, né? Então, iniciação não é bem de consumo, não é bem de consumo, não é para atender desejo, não é para atender aspiração, não é fuga, como disse antes na conversa, né? Iniciação, as coisas assim, não, aí não é iniciação, né? Aí é qualquer outra coisa, menos de iniciação, né? Ou como é que é o título que você falou? Iniciação, não, evoluir por obrigação. Então, isso daí não é, isso não é evolução. E a obrigação, e no caso, assim, você, puxa, eu estou ficando esquecido. E vou começar a ler tudo que é tipo de livro de filosofia para fazer aquela elasticidade, né, cósmica que o Jorge falou, porque daí então eu vou interromper esse processo de esquecimento. E pode esquecer. Não é evolução, e você está fazendo por obrigação, e mais obrigação baseada no medo, né? Quer dizer, interesse em vai funcionar? Óbvio que não vai. Você tem que ter uma vida inteira de busca pela fraternidade e pela calma. Lembrei que eu ia ver como é que é o caminho. Lembrei que eu ia falar para você. Então, você tem que ter uma vida inteira de busca pela felicidade, pela calma, pela fraternidade. E você vai dia a dia e anda um pouco a mais, um pouco a mais, um pouco a mais, em direção ao invisível, né? Assim, ao abstrato, ao impossível. Você ultrapassa aquilo que seria impossível de pensar, você ultrapassa tal, e a cabeça está expandida de tal maneira que nesse processo de iniciação ocorre uma mutação, uma transmutação, uma transformação atômica, orgânica, e toda transmutação atômica orgânica tem por base o corpo elétrico de cada um de nós, onde se assenta a mente, onde se assenta o abstrato, onde se assenta a emoção, onde se assenta o instinto, onde se assenta a própria vida. Tá? Esqueci de novo o que eu ia falar. Mas olha aqui, a inteligência, já estamos terminando também, mais um pouquinho. A inteligência que criou isso tudo, não sei se não tinha o que fazer, sabe? Você fica rindo, né? É porque eu penso que nem a maioria. Se existisse um Deus antropomorfizado, ele disse assim, puxa, mas aquele cara fala cada coisa, né? Fala cada coisa, claro, não, mas o cara pelo menos... Nossa sorte que não existe, né? Não, sei lá, né, mas... Mas esse realmente... Deus existe, esse Deus intrincado, ele existe, grego, e a prova de quanto intrincado, ou quão intrincado ele é o quão intrincado nós somos, né? Porque a gente tem que pensar assim, tudo que já foi inventado, grego, em termos de... Veja, essa coisa é muito interessante. Tudo que já foi inventado em termos de universo, é como se você fosse pegar assim, você comprar um telefone de última geração, né? E não é que tem aquela última geração assim, ó, um gênio lá na fábrica de telefone, né? Acordou e pensou assim, poxa, XYZ, ABCD e tal, vamos fazer um telefone com 1 milhão de pixels, a câmera e tal, em 3D, holografia, e não existe. Pegou uma versão que tinha, evoluiu para a versão 1, 2, 3, 4, 5, 3. Sim, hoje você concordo. Tem o telefone versão X, 97,5 e tal. Então, você pega o ser humano hoje, ele é o update, assim, ele é o topo de linha. Né? Assim, ele é tudo que já aconteceu em termos de evolução universal. O upgrade. Todos os upgrades. Né? Então, tudo que já aconteceu amontoado em um ser. Só que toda essa inteligência que já existiu, ela está amontoada, ela está colocada, ela está concentrada, ela está encapsulada em alguns minerais, em algumas matérias ainda não totalmente conhecidos. Vamos supor que existisse... Não, é o nome de um mineral que não existe ainda, mas não... Bom, então vamos supor que daí eu soubesse o nome de um mineral que inexiste, né? Ou de uma tecnologia que inexiste. Bom, você sabe uma coisa muito interessante, eu estava lembrando esses dias, há 10 ou 12 ou 15 anos atrás, em uma conversa que a gente teve, né? Aí a conversa foi, e aí a gente falou assim, olha, prestem atenção no Tesla, olhem, prestem atenção no Tesla, se informem sobre o Tesla, né? E nem se cogitava, né? E daí foi vindo, e Tesla virou hoje telefone, automóvel, não sei o que. Tudo. Nós avisamos energia livre. Nós avisamos com uma década de antecedência.
não interessa. No seu programa. Sim, eu sei, eu lembro disso. Eu lembro. Então, vamos imaginar que existe um mineral ainda não totalmente compreendido, um mineral instável atomicamente, porque ele é preparado para existir em uma outra ambiência. Ele é trazido à superfície e ele ainda fica instável. As características dele, como por exemplo, um mineral que permitisse a permeabilidade, ele ainda não é totalmente moldável, né? É como um europeu que chegou no Peru, né, e ele olha aquelas pedras perfeitamente colocadas e fica imaginando, puxa, como é que os caras lixaram? Quantas mil horas de lixa teve aqui? E não teve lixa, né? Teve uma tecnologia que ele desconhecia e desconhece e desconhecerá por um grande tempo ainda. Né? Então, o que acontece com o ser humano é isso, assim, todas as tecnologias assim, de ponta do universo colocadas em uma matéria em desenvolvimento. Por quê? Porque na medida em que há integração entre essa matéria e essa tecnologia, a matéria evolui e a tecnologia se é senhora da matéria, dando consciência à matéria. Isso é transformar a vida em energia em vida consciência. Então, a gente tem todo o resultado evolucional de tudo que aconteceu antes, e aí, então, a gente tem a mente, tem os sentidos, tem o instinto, tem todos os potenciais criadores, você consegue engendrar no plano físico, no plano mental, no plano vital, no plano astral, cosmicamente, você consegue avançar para qualquer ponto do universo, compreender. É uma coisa assim inimaginável ao ser humano, mas em processo de autocompreensão. Por quê? Porque a matéria na qual ele está engendrado não tem o nível de compreensão que existe nele. Quando houver a fusão, o próprio conceito de ser humano muda. Olha, eu achei ótimo. Sabe que uma analogia? Hoje nós pegamos aqui nessa conversa que nós tivemos. Nós pegamos a cabeça de cada um, que é um guarda-roupa, abrimos as portas, botamos as gavetas para fora, tiramos as roupas, jogamos tudo no chão. E agora, bicho, cada um que se organize com tudo. Tem gente que vai ficar com raiva de fazer isso, tem gente que vai achar ótimo, puxa vida, mas legal, foi muito bom mesmo, porque refletir, vai ajudar a refletir. Então, a obrigação não existe, você tem todo o direito de ficar na rede a vida inteira. É um problema seu. Só que é o seguinte, não fez agora, vai fazer depois. Porque você tem que chegar em determinado ponto. Todo mundo vai chegar em determinado ponto. Não é? O que acontece se você andar todas as etapas, você tem uma vida tranquila. Se você ficar deitado 99 etapas, na última, você vai ter que correr 99 vezes mais rápido, vai tropeçar mais, vai cair mais, vai chorar mais, vai reclamar mais, vai culpar Deus mais, vai achar que o universo não gosta de você, que alguém é culpado, que vai achar um montão de coisa. E é só porque você ficou dormindo 99 vezes. Então é muito mais prático, muito mais cômodo, muito mais justo, muito mais ético para com você mesmo, que você faça o quê? Acorda, meu filho, acorda, né? E vá para o caminho adequado da iniciação, vá para a verdadeira iniciação. Por quê? Porque é a única maneira de você começar a viver. Fora disso... Tá vendo? Se você tivesse sido um bom menino em todas essas vidas, você não precisava estar ouvindo o grego te azucrinando aqui com essas perguntas. Isso é verdade. Tá vendo? Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Eu gosto quando você fica ruborizado assim. Isso é bom. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Tá. Até a próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida. E não evoluam por obrigação, evoluam por consciência e principalmente, sabe por quê? Porque vocês merecem. Não desperdicem a vida. Procurem o verdadeiro caminho de iniciação, porque a iniciação é o verdadeiro caminho, como o nosso grande irmão grego, né, fez essa inversão de palavras, né? E vocês vão perceber, e agora eu me lembrei o que eu tinha falado antes, que eu ia falar, esqueci, só para terminar, que assim, então, às vezes a gente acha que não tem obrigação nenhuma e a vida ela parece uma coisa enfadonha ou ruim, porque a gente passa a vida inteira em busca de uma grande felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E o grande aprendizado, o grande mistério, né, é que não existe uma grande felicidade perene. Existe aquelas pequenas felicidades que eu vou experienciar todos os dias em busca da felicidade. Quando eu compreendo que a felicidade é aquela felicidade do dia, o somatório delas
é que dá a grande felicidade. E, por decorrência, então, a grande felicidade, ela jamais vai existir fora. Ela vai estar em mim, por quê? Porque ela é o somatório de todas aquelas que eu já experienciei. Se não for assim, esquece. A vida vai ser só reclamação e etc. E a iniciação é a única solução para esse negócio. Isso eu garanto para vocês. Valeu, meu querido brother. Fiquem em paz. Um abração para todos vocês. Hoje, não quero nem prolongar mais, porque já falamos o suficiente. Como o Jorge acabou de dizer, só posso desejar para vocês um feliz sempre, momentos felizes a todos os momentos. É isso aí. Fraterno abraço e feliz sempre. Tchau.